Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe grandissimamente a vida de vocês, né? No nome de Jesus. E esse vídeo, olha só, esse vídeo eu quero falar acerca de um tema que na igreja, ou até mesmo no mundo, né? Muitas vezes gera polêmica. E o que é esse tema? Eu quero falar sobre dinheiro, sobre a questão, né, das pessoas falar sobre dízimo, sobre oferta, né? E primeira coisa eu quero falar para você seguinte: quando nós queremos algo de Deus, nós queremos falar, né? Nós não temos a direção, nós pedimos a Deus o quê? Para Deus, abrir a nossa mente, falar com a gente, abrir o nosso entendimento. Se a gente entender a mensagem, se a gente entender a palavra, nós vamos aceitar ela no nosso coração. Mas quando a gente não entende, a gente rejeita. E a Bíblia diz que Paulo, ele chegou na cidade de Tiatira, e lá tinha uma mulher. Essa mulher, ela era uma vendedora de púrpura, era uma mulher que tinha posse, não era uma mulher pobre, não era uma mulher com dificuldade financeira, ela tinha uma vida financeira abençoada. O apóstolo Paulo chegou lá nessa cidade, né? O nome dessa mulher é Lídia. E Paulo, ele não foi na questão de olhar o que ela tinha e tal, se ela era rica, colocar o olho nas coisas dela. Paulo nunca teve isso na vida dele, nunca. Então, o que ele fez? Ele pregava e orava a Deus. E chegou um momento que Deus, abriu a mente de Lídia, para que ela compreendesse o que Paulo estava pregando e aceitasse. Porque se ele abriu a mente e o coração, então significa que ela estava com a mente fechada, não entendia, e fechou o coração para o que Paulo estava pregando. Por isso Deus não podia agir de maneira que ele tinha programado. Então o que acontece? Eu peço a você, assista esse vídeo, assista até o final. Se você está fazendo alguma coisa, você coloca perto assim, ouça o áudio, a voz, né? E o que acontece? Depois você deixa o comentário, deixa a sua opinião, fala alguma coisa, né? Olha, mas esse texto aqui eu vejo assim, tal, tá? Por quê? Porque é importante. É importante. Eu só falo uma coisa: dinheiro é bênção, dinheiro não é maldição, tá? E o que acontece? Eu vou orar aqui, ore comigo, peça a Deus, diga: Senhor, me ajude, quando eu estiver ouvindo a mensagem, me ajude a compreender, certo? Em nome de Jesus. Então, meu Deus, eu oro pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo e de todos aonde esse vídeo vai chegar. Senhor, abre o coração, dá entendimento no nome de Jesus e joga por terra todo o mal. Assim seja, para a sua glória. Olha, se está assistindo pelo canal do YouTube, peça você, deixa um likezinho aí de gostei, comenta no canal, né? Isso é muito bom para o canal cresce, né? O YouTube recomenda para outras pessoas. E também você pode deixar o nome para oração. A gente está sempre em oração, jejum, né? Sempre quarta-feira, sexta-feira nós estamos em consagração, nós oramos por você. Jesus vai abençoar. Pessoas fizeram isso por mim, então hoje é o maior prazer eu fazer pelas pessoas. Você pode deixar o nome da sua família, pode deixar causa na justiça. A gente vai orar sem nenhum interesse, simplesmente para Deus abençoar a sua vida, tá? Em nome de Jesus. E você não é inscrito, se inscreva no canal, você não paga nada. Se você estiver assistindo pelo celular, clica na tela do celular, você vai ver, né, o nome YouTube. Você clica em cima do nome YouTube e vai para a plataforma do YouTube. Lá aparece o nome inscreva-se. Aparece um sininho, clica na opção todas. E daí você não paga nada. A internet que você está usando já é o pagamento, tá certo? Então, eu quero iniciar aqui, falando. Olha, eu sou convertido desde o ano 2006, certo? Antes de eu me converter, antes de eu aceitar Jesus, eu vivia no mundo das drogas, certo? Da bebedeira. E eu via muito mal a questão de dinheiro na igreja. Mas eu vivia no mundão, olha só. Vivia no mundão. Estava pregando para as pessoas sobre o livro de Lucas capítulo 8, que eu até vou ler um pouquinho aqui, falando sobre isso. Então Lucas capítulo 8, lá fala das mulheres que serviam a Jesus. Isso era no Novo Testamento. E eu não entendia o que era pastor, o que era obreiro. Eu achava que as pessoas queriam simplesmente tomar as coisas das pessoas, mas não é assim. Não é assim.
Se tem algum pastor que ele está de olho na coisa das pessoas, se ele está de olho no que as pessoas têm, está errado. O que a gente tem que fazer é orar a Deus pelas pessoas, como Paulo fez com Lídia. E Deus abriu o coração de Lídia. E depois Paulo estava necessitado, ele precisava de ajuda no ministério dele, na obra que estava sendo feita, certo? Que envolve dinheiro, precisa. Qualquer coisa que você for fazer, tem dinheiro envolvido. Então a obra de Deus não é diferente. Pregar a palavra de Deus também não é diferente. Tem coisa que a gente precisa resolver com dinheiro. E aí, quando Lídia, Deus abriu o coração de Lídia, ela chamou Paulo com as pessoas que estavam com ele. Não, se vocês julgam que eu sou serva de Deus, sou digna, como serva de Deus, vocês vão para minha casa. E aí Paulo, ficou até ali por um momento resistindo e tal, e ela constrangeu eles, e eles foram. Então já não tiveram mais dificuldade, que ela ajudou financeiramente, porque Deus abençoou ela, Deus abençoava ela financeiramente, abençoava o trabalho, abençoava os clientes dela. Então a bênção, ela envolve muita coisa. E o que acontece? Dinheiro na obra de Deus, dinheiro na igreja, quando a pessoa é dizimista fiel, é ofertante, não é porque a pessoa é forçado, não é porque mete medo nela, porque se você não fizer, o diabo vai entrar na tua vida. Não é dessa forma, é com oração, é com consagração, e o Espírito Santo toca no coração da pessoa e convence a pessoa de coração a fazer isso, levar dízimo e oferta para a casa de Deus, para a casa do tesouro, certo? O que acontece? Eu antes, lá no mundão, eu fazia isso, falava que pastores era tudo ladrão, porque não entendia, eu estava preso nos vícios, eu estava preso através de espíritos malignos. E hoje, quando eu vejo pessoas dizendo assim, eu sou pastor, tenho a minha igreja, quer abrir minha igreja, eu saí do ministério que eu estava porque eu não concordei. Às vezes a pessoa precisa, meu Deus, me ajude, é para mim fazer isso, é para mim pregar, e dessa forma, porque muitas coisas causam uma confusão terrível, mas as pessoas que têm comunhão com Deus, como por exemplo, por que hoje eu sou dizimista? Porque eu quero ser da mesma fé de Abel. Abel levou os primogênitos diante de Deus, e olha que naquele tempo não tinha templo, naquele tempo eles iam em lugares, e eles levavam. Abel levou o seu melhor. Caim, na cabeça dele, era como a cabeça de Judas, vai ter um desperdício, eu vou levar essas coisas. Abel era animais, Caim era da agricultura, tipo assim, vamos colocar um exemplo hoje, arroz, feijão, a pessoa planta, a pessoa leva lá no lugar que ele congrega. Mas a Bíblia fala sobre isso, porque tem pessoa que diz assim, naquele tempo não era dinheiro, a pessoa levava da colheita. Só que no livro de Deuteronômio, lá está escrito que quando o lugar fosse distante demais, a pessoa tinha que vender e levar o dinheiro. Então nós temos que conhecer a palavra por completo, não podemos falar só aquilo que agrada a gente, nós temos que mostrar para as pessoas. E hoje eu sou dizimista. Quem foi que me convenceu? Foi o pastor? Foi o obreiro? Foi os irmãos da igreja? Não, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Mudou a minha cabeça, eu não conhecia. Quando eu estava lá no mundão, aprisionado por demônios, eu tinha essa versão. E hoje eu conheço pessoas que, se você olhar para ele falar da palavra, você fala assim, não, é um excelente homem de Deus, é uma excelente mulher de Deus. Mas quando você vai ver mesmo de próximo a vida deles, eles estão aprisionados. Eu conheço pessoas que a gente foi orar neles, eles estavam com demônio, manifestaram demônios. E às vezes eles estão falando, porque eu vou abrir os olhos das pessoas. Não é, está tentando impedir até do próprio Deus derramar a bênção sobre a vida da pessoa, porque quando a gente dizima, a gente oferta, Deus, ele derrama a bênção. Quem tem é uma aliança financeira, Deus honra, Deus nunca vai deixar a pessoa envergonhada. E eu mudei a minha cabeça. Quando eu vejo pessoas falando isso hoje, manda o seu pastor trabalhar, porque não sei o que e tal, porque está de olho nas suas coisas. Olha, eu lembro lá do mundão, quando eu estava aprisionado no vício das drogas, e quem conhece a minha história sabe disso. Então, o que acontece? Primeira coisa, vou falar sobre Ananias e Safira, está no livro de Atos capítulo 5, você pode ler na sua Bíblia, você vai ver. O que estava acontecendo? O povo de Deus estava levando para a casa do Senhor.
né, para ajudar pessoas necessitadas, para manter a casa, manter os trabalhadores lá da obra. A Bíblia diz que o que trabalha no Evangelho, pregando o Evangelho, deve viver do Evangelho, e se ele está no altar, ele deve participar do altar. Então, estava lá as pessoas levando. Ananias e Safira não queriam ficar de fora, e eles pegaram e entraram em acordo. Ananias e Safira concordaram: vamos levar lá, vamos vender uma propriedade e esconder a metade do preço e levar só a metade. Quem era que estava lá para receber? Pedro era um homem que não tinha estudo, era analfabeto, mas ele tinha o Espírito Santo na vida dele. E Ananias e Safira foram, para, tipo assim, ter reconhecimento público. Não é dessa forma que a pessoa faz de coração para ajudar a obra. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui: Pedro disse para ele: olha, o dinheiro estava na mão de vocês, era de vocês. Se vocês ficassem com ele, não tinha problema nenhum. Então ninguém forçou eles a fazer isso. Eles tiveram essa ideia, mas fizeram mal, e aí teve complicação, teve consequências ruins para eles. Por que eu estou falando isso? Olha, meu amigo, minha amiga, você não é forçado a ser dizimista. Deus não força ninguém a dar dinheiro na igreja, ajudar a obra. Deus não força ninguém, nem ser salvo, nem amar Deus, Deus não força. Tem que ser por amor. Então, por que eu sou dizimista hoje? Porque eu amo a obra de Deus, eu amo a pregação da palavra, que eu sei que vai salvar pessoas. Um dia Deus vai mostrar, se está vendo porque esse tanto de almas foram salvas, porque vocês ajudaram financeiramente. Então, quando o dinheiro está na sua mão, é seu. Se você dizer: não, porque me enganaram, negativo. Você é adulto, você é maduro o suficiente para entender: não, Deus está tocando meu coração, eu vou ajudar. Não, eu não quero ajudar. Então beleza, você vai ajudar uma obra de caridade, alguma coisa, ajudar os necessitados lá do mundão, você ajuda. Quem é que vai forçar você a ajudar a obra de Deus? Ninguém. Agora, a questão de ser dizimista e ser ofertante, irmão, é de Deus. Eu posso falar para vocês. Agora, eu também não quero de maneira nenhuma que pessoas ajudem no lugar que eu prego, forçado, porque eu fiquei envergonhado. Negativo, não é assim, desde o começo, nunca foi assim. Só que é uma aliança com Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Eu quero que Deus me abençoe financeiramente. Eu oro a Deus, peço a Deus. Quando Deus me abençoa, glória a Deus. Quando o pastor pede: olha, estamos precisando aqui de uma ajuda financeira, não, isso aí é o diabo, está de olho nas coisas da gente. Quando eu pedi para Deus, não era o diabo. Agora, quando o pastor fala da necessidade, manda ele trabalhar. Não é assim. Não é assim, não é dessa forma. Por quê? Porque eu tenho que atentar para aquilo que, se eu sou crente, eu sou servo de Deus, como é que eu vou escutar pessoas que estão desviados, que estão no mundo? Como é que eu vou escutar? Eu tenho que escutar a voz do Espírito Santo. E no capítulo 8 de Lucas, isso é Novo Testamento, olha só, no versículo 1, 2 e 3, fala: as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, as mulheres que assistiam a Jesus. Diz: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam, sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Então, veja o caso dessas mulheres. Está falando que elas foram curadas de espíritos malignos, demônios e de enfermidades. Vamos colocar a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com uma doença. Quando ouviu alguém falar de Jesus, ela foi até Jesus, foi curada. Jesus não cobrou nada dela. Por ela ser grata pela obra que Jesus fez na vida dela, ela pensando: como é que eu posso fazer para me agradecer? Eu vou ajudar esse homem na obra que ele está fazendo. Eu não posso ser obreira, eu não posso ser pastora, eu não posso ser aqui ajudar pregando, mas eu tenho condição, vou ajudar financeiramente. Essas outras mulheres também
eu vou ajudar financeiramente, eu vou ser a ajuda financeira da obra. Então não são todas as pessoas que são dizimistas, nem todas as igrejas, não é todas as pessoas da igreja que são dizimistas, é o mínimo que são dizimistas, é o mínimo. E quando eu vejo pessoas lutando contra isso, de repente está lutando contra o Espírito Santo de Deus. Esse é o perigo, esse é o problema. Mas tem pessoa que fala, eu estou certo do que eu estou falando, não quero nem saber, estou certo, mas um dia nós vamos prestar conta. E se Deus me chamou para ser dizimista, eu não faço isso, um dia eu vou prestar conta. Se eu ouvir um perturbado, uma pessoa que está até endemoniada, como eu no meu caso antes, era demônios, agora não, agora por gratidão, o que eu faço? Ajudo, sempre que eu recebo a minha bênção financeira, separo 10%, uma oferta, ou até mais. Por quê? É gratidão a Deus. E outra coisa, no caso, eu quero ser da mesma fé de Abraão. Abraão não foi forçado a ser dizimista. Deus, ele convenceu Abraão, o próprio Abraão, ele pegou e deu de livre, espontânea vontade, voluntariamente, como está escrito no livro de Êxodo. Olha só, para mim finalizar aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Êxodo, capítulo 25. Deus chama Moisés, era para a construção do templo. E aí Deus chamou a Moisés e disse assim: você vai falar para o meu povo, vai dizer para eles, olha, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Essa oferta alçada é quando a pessoa fala até o valor. Nós estamos precisando aqui de 100 reais. Estamos precisando de 1.000 reais. Mas 1.000 reais é muito, eu não tenho. Mas tem pessoas que têm até muito mais, e a pessoa dá de coração, porque dá voluntária, ela ama a obra de Deus. E diz, uma oferta alçada de todo homem, olha só, cujo coração se mover voluntariamente, de livre e espontânea vontade. Por isso que Pedro disse para Ananias e Safira: olha, o dinheiro estava na mão de vocês, era de vocês, ninguém forçou vocês, mas vocês fizeram errado, você queria reconhecimento público, não pode ser isso. Tocar trombeta, não, de jeito nenhum, é para Deus, é diante de Deus que a gente faz. E aí ele disse: dele tomareis a minha oferta alçada. Não era para tomar de qualquer pessoa, era para tomar de quem trouxesse voluntariamente. Por isso que eu digo, ser dizimista, ser ofertante, é intimidade com Deus, e a pessoa dá de coração, porque ama a Deus e ama a obra de Deus, e reconhece o que Deus fez. Imagina a pessoa ser curada, a mulher do fluxo de sangue, gastou o dinheiro dela todo com a doença, Jesus curou. Se Jesus não tivesse curado ela, ela tinha que procurar mais dinheiro para continuar comprando remédio, fazendo tratamento e gastando mais dinheiro. Jesus cessou aquilo que estava devorando as finanças dela, e por gratidão agora ela pega: não, vou ajudar aqui a obra, ou até mais de 10%, 10%, por quê? Porque com a enfermidade tem pessoa que gasta, se for possível, até 100% do dinheiro, e não resolve o problema. Então por que isso, essa loucura das pessoas dizerem: olha, não devolva dízimo, não paga dízimo, que ninguém paga, a gente devolve por reconhecimento, A semente é uma semente que é lançada para gerar mais colheitas. E uma coisa, que eu vou falar aqui sobre essa questão, do povo da oferta alçada. Teve pessoas que tinham, todo mundo tinha, todos saíram lá do Egito com bênção. O que eles fizeram? Na hora que Moisés pediu, muitos: não vou não, eu tenho pouco, meu dinheiro é pouco, não dá. Aí não deram, mas graças a Deus, muitos foram lá voluntariamente, deram, até o ponto de Moisés dizer assim: gente, já chega, não precisa mais, pode parar de trazer. Deus opera assim, é Deus que opera. E aí, quando no capítulo 32 de Êxodo, quando Arão pediu para fazer os 2 bezerros, o povo deram, foi rápido, porque tem pessoa que não dá para a obra de Deus, mas para aquilo que é o pecado dá, e é rápido, e não gasta, não é 10%, não gasta, se for possível 100%, fica até sem comer, no outro dia fica sem roupa. Eu fazia isso no mundão, com as drogas, com a bebida, tem pessoa que faz com a prostituição, faz com outras coisas, com jogos de azar, a pessoa gasta tudo,
ainda critica quem ajuda a obra de Deus com 10%. E se eu faço um desafio para você, procura dizimistas fiéis, conversa com eles, vê como é que está a vida deles financeiramente, se Deus tem abençoado ou não, vê se tem faltado. Quem realmente é fiel, Deus não deixa faltar. Então tem pessoa que para a obra de Deus acha que é errado, mas para o que é pecado, como o povo deu para o bezerro de ouro, e foi rápido. Na hora que Moisés pediu para construir o templo, para o templo esconderam, para construir os bezerros, o pecado, foi rápido, apareceu. Então, meu amigo, minha amiga, acorde, preste atenção, não deixe o inimigo enganar você, porque às vezes quando o homem de Deus fala sobre a questão financeira, e você até sabe que Deus está falando com você, e você fica, não vou dar não vou dar, né? Foi muito trabalho para me conseguir, mas foi Deus que abençoou. Então você está dando para a obra de Deus, não é para outra coisa, está dando, Deus está vendo, Deus vai recompensar. Você está se privando de Deus abençoar você, o Deus que ama a prosperidade dos seus servos. Davi, se fosse possível, ele construiu o templo com o próprio recurso dele. Ele disse que eu tenho até demais, que o meu Deus me deu. E ele pediu para o povo, disse, quem está disposto a encher a mão e trazer aqui? Os homens que estavam com ele, que viram Deus operando, levantando eles financeiramente. Aqueles homens, quando chegaram até Davi, a Bíblia diz, estavam endividados, estavam amargurados de espíritos, estavam desgostosos da vida, e Deus levantou financeiramente, moralmente, Deus restaurou eles. No dia de construir o templo, todos eles trouxeram, olha, multidão. Então, eu quero ser dessa fé, da fé de Abel, da fé de Abraão, da fé de Davi, jamais da fé de Caim e da fé de Judas, que Judas achava que era um desperdício. Tem pessoa que acha que é um desperdício, para mim não é desperdício, vai gerar colheita. Vou ficando por aqui, a todos vocês um forte abraço, e Deus abençoe grandissimamente no nome de Jesus.